Bom, vamos aí continuar. É a parte 3, né? Ensinar e aprender. O ensino e a aprendizagem na vida humana, 3.1. O ensino e a aprendizagem são tão antigos quanto a própria humanidade. Nas tribos primitivas, os filhos aprendiam com os pais a atender suas necessidades, a superar as dificuldades do clima e a desenvolver-se na arte da caça. No decorrer da história da humanidade, o ensino e a aprendizagem foram adquirindo cada vez maior importância. Por isso, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a se dedicar exclusivamente a tarefas relacionadas com o ensino. Também surgiram as escolas, que são instituições voltadas para essas tarefas. Em nossos dias, tal é a importância do ensino e da aprendizagem que ninguém pode deixar de refletir sobre o seu significado. Para ter uma ideia dessa importância, basta considerar os seguintes fatos. Nos últimos 10 anos, o conhecimento humano desenvolveu-se muito mais do que em todo o restante da história da humanidade. Antes de 1500, a Europa estava editando livros a um ritmo de 1.000 títulos por ano. Por volta de 1950, 120 mil ao ano. E por volta de 1965, o mundo editava 1.000 títulos por dia. Diante desses fatos, concluímos que hoje, mais do que nunca, é necessário refletir sobre o ensino e a aprendizagem. E as perguntas que logo de início fazem todas as pessoas que passam a refletir sobre tal assunto não têm respostas prontas. Por isso, as questões sobre educação exigem uma atitude de constante abertura para novas reflexões. Nesta unidade, apresentaremos algumas dessas indagações e as respostas que foram dadas até o momento. A primeira indagação que você mesmo deve estar se fazendo é a seguinte: afinal, o que é ensino e o que é aprendizagem? Para responder a essa pergunta, podemos partir da seguinte constatação: não é só na sala de aula que se aprende ou que se ensina. Em casa, na rua, no trabalho, no lazer, em contato com os produtos da tecnologia ou em contato com a natureza. Enfim, em todos os ambientes e situações, podemos aprender e ensinar. Cada situação pode ser uma situação de ensino-aprendizagem. Só os que não têm uma atitude de constante abertura é que não aprendem ou não ensinam em todas as situações. 3.2. Mas em que consiste essa atitude? Consiste em ser capaz de indagar, pesquisar, procurar alternativas, experimentar, analisar, dialogar, compreender, enfim, ter uma atitude científica perante a realidade. Os grandes cientistas foram pessoas que procuraram aprender e ensinar em todas as situações. Vejamos através de um texto de Monteiro Lobato como o progresso científico e tecnológico resultou dessa atitude. Um dos primeiros mágicos que revolucionaram o mundo com suas invenções foi o escocês James Watt. Um dia em que estava observando uma chaleira d'água ao fogo, impressionou-se com a tampa da chaleira. Pôde erguer tudo mais, pensou Watt. E dessa ideia saiu a máquina a vapor, na qual o vapor d'água move um pistão, que por sua vez move uma roda. A máquina a vapor causou verdadeira revolução industrial no mundo. Se a máquina a vapor move uma roda, pensou outro inglês de nome Stephenson. Por que não há de mover-se a si própria? E dessa ideia nasceu a locomotiva, que é uma máquina a vapor que se move a si própria. Se a máquina a vapor se move na Terra, pensou um americano de nome Fulton, por que não há de mover-se também no mar? E dessa ideia nasceu o navio a vapor, que iria mudar todo o sistema de navegação. O povo riu-se da primeira máquina do Watson, da primeira locomotiva de Stephenson e do primeiro navio a vapor de Fulton. Eram, na realidade, grotescos e de muito pequeno rendimento, mas aperfeiçoaram-se com rapidez e hoje constituem verdadeiras maravilhas da mecânica. Lobato, 1972. Essa atitude científica, graças à qual
temos o progresso tecnológico, também é necessário aqueles que se dedicam à educação. Hoje, mais do que nunca, é necessário ter atitude indagadora perante tudo o que se relaciona com a educação. Se em nossos dias, apesar do progresso tecnológico, as pessoas não melhoram muito, talvez isso se deva, em parte, à falta de questionamento no campo da educação, principalmente no que se refere a valores. A questão dos valores talvez seja a que mais coloca em causa a educação de nossos dias. Vencida a fase da luta pela sobrevivência, diante de uma luta, às vezes inóspita e rude, o homem contemporâneo encontra-se às voltas, com formas de destruição nunca antes imaginadas. A luta atual não se reveste de um otimismo encorajador e romântico, mas sim de apreensões e inquietações diante do futuro. Neste quadro, o saber distinguir o que é valioso ou não dentro dos propósitos de formação humana exige uma atitude corajosa de ir além das aparências na busca das verdadeiras causas que regem os nossos comportamentos. Vincular a discussão dos valores da educação e setores mais amplos a setores mais amplos, que envolve a própria estrutura social como um todo, é um caminho que esperamos venha o estudante da educação a percorrer para o seu aprofundamento nessa questão. Lendo novamente, vincular a discussão dos valores da educação a setores mais amplos, que envolvam a própria estrutura social como um todo, é o caminho que esperamos venha o estudante da educação a percorrer para o seu aprofundamento nessa questão. Garcia, 1981. 3.2. Evolução do conceito de ensino. O conceito de ensino, assim como o conceito de educação, evoluiu graças aos questionamentos e pesquisas realizadas por diversos pensadores, educadores, psicólogos, sociólogos, etc. Segundo o conceito etimológico, ensinar do latim signare é colocar dentro, gravar no espírito. De acordo com esse conceito, ensinar é gravar ideias na cabeça do aluno. Nesse caso, o método de ensino é o de marcar e tomar a lição. Do conceito etimológico surgiu o conceito tradicional do ensino. Ensinar é transmitir conhecimentos. Seguindo esse conceito, o método utilizado baseia-se em aulas expositivas e explicativas. O professor fala aquilo que sabe sobre determinado assunto e espera que o aluno saiba reproduzir o que lhe disse. Esse tipo de ensino, no entanto, pode mostrar-se cada vez mais ineficaz. Passou a receber uma série de críticas. Essas críticas formuladas a partir do final do século passado foram aos poucos dando origem a uma nova teoria da educação. Toma corpo, assim, um novo conceito de ensino e de educação que passou a se denominar escolanovismo ou escola nova. Com a escola nova, o eixo da questão pedagógica passa do intelecto, ensino tradicional, para o sentimento, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, da quantidade para a qualidade, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. Para o funcionamento de acordo com os princípios da escola nova, o ensino teria que passar por uma sensível reformulação. O professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre alunos e entre estes e o professor. Para tanto, cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos, sem o que a relação interpessoal, essência da atividade educativa, ficaria dificultada. E no ambiente estimulante, portanto, dotado de materiais didáticos ricos, biblioteca de classe e etc. Em suma, a feição das escolas mudaria seu aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, assumindo um ar alegre, movimentado, barulhento e multicolorido.
Saviani, 1982. Convém ressaltar, no entanto, que esse tipo de ensino e de escola é de difícil realização. Ele implica custos bem mais elevados do que o ensino tradicional. Por isso, a escola nova organizou-se basicamente de forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e para pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário escolar novista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos educadores, acabando por gerar consequências também nas amplas redes escolares oficiais organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas, uma vez que, procurando o afrouxamento da disciplina e da despreocupação com a transmissão do conhecimento, acabou por rebaixar o nível de ensino destinado às camadas populares, às quais muitos frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em contrapartida, a Escola Nova aprimorou a qualidade do ensino destinada às elites. Saviani, 1982. No entanto, ao término da primeira metade deste século, um sentimento de desilusão começa a se alastrar nos meios educacionais com relação ao escolanovismo. Surge, então, uma nova concepção de ensino e de educação, a concepção tecnicista. Segundo a concepção tecnicista, o ensino deve se inspirar nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. Por isso, deve-se planejar a educação e o ensino de maneira a evitar as interferências subjetivas que possam pôr em risco sua eficiência. Deve-se operacionalizar os objetivos e, em certos aspectos, mecanizar o processo. Surgem, então, propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o microensino, o teleensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar e etc. Resumindo, podemos dizer o seguinte: A. Segundo a concepção tradicional do ensino, a iniciativa cabe ao professor, que é, ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório no ensino. A questão pedagógica central é aprender. B. Segundo a concepção do ensino da escola nova, a iniciativa desloca-se para o aluno e ao centro da ação educativa situa-se na relação professor-aluno. A questão pedagógica central é aprender a aprender. C. Segundo a concepção tecnicista de ensino, o elemento principal para ser a organização racional dos meios e o professor e o aluno ocupam posição secundária. Professor e aluno, segundo Saviani, em 1982, abre aspas, são relegados à condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Fecha aspas. A questão pedagógica fundamental é aprender a fazer. 3.3. O que é aprendizagem? O ensino visa a aprendizagem. Mas o que é a aprendizagem? A aprendizagem é um fenômeno, um processo bastante complexo. Hoje existem muitas teorias sobre a aprendizagem. Elas são estudadas pela psicologia educacional. Inicialmente, convém salientar que a aprendizagem não é apenas um processo de aquisição de conhecimentos, conteúdos ou informações. As informações são importantes, mas precisam passar por um processo muito complexo, a fim de se tornarem significativas para a vida das pessoas. Todas as informações, todos os dados da experiência devem ser trabalhados de maneira consciente e crítica por quem os recebe. Podemos descrever a aprendizagem como sendo, de acordo com Schmitz, 1983, abre aspas, um processo de aquisição e assimilação mais ou menos consciente de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. Fecha aspas. Isso é bem mais do que aprender uma informação. Pode-se saber tudo a respeito de dentes, sua estrutura, a causa de suas cáries e de suas moléstias, e ainda assim nada disso alterar a conduta prática na vida. Só se aprende para a vida quando não somente se pode fazer a coisa do outro modo, mas também se quer fazer a coisa desse outro modo.
Só essa aprendizagem interessa à vida e, portanto, à escola. Tal aprendizagem é inevitavelmente mais complexa do que a simples aprendizagem informativa. Teixeira, 1971. Alguns preferem definir a aprendizagem como sendo a aquisição de novos comportamentos. O problema é que o termo comportamento geralmente é reduzido a algo exterior e observável. E, se limitarmos a aprendizagem ao observável, exclui-se dela o que tem de mais essencial: a consciência, a formação de novos valores, disposições e formas interiores de pensar, ser e sentir, que se exteriorizam apenas em algumas atitudes e ações, mas nem sempre são imediatamente observáveis. Smith, 1993. 3.4. Tipos de aprendizagem. 341. Aprendizagem motora ou motriz. Consiste na aprendizagem de hábitos que inclui desde simples habilidades motoras, aprender a andar e aprender a dirigir um automóvel, por exemplo, até habilidades verbais e gráficas, aprender a falar e a escrever. 342. Aprendizagem cognitiva. Abrange a aquisição de informações e conhecimentos. Pode ser uma simples informação sobre os fatos ou suas regras gramaticais. Por exemplo, é uma aprendizagem cognitiva. Aprender os princípios e teorias educacionais também é aprendizagem cognitiva. 343. Aprendizagem afetiva ou emocional. Diz respeito aos sentimentos e emoções. Aprender a apreciar o belo através das obras de arte é uma aprendizagem afetiva. A aprendizagem afetiva tem uma série de implicações pedagógicas. Ela é decorrência do clima da sala de aula, da maneira de tratar o professor, do respeito, da valorização da pessoa, do aluno e assim por diante. É importante observar com relação aos tipos de aprendizagem que não se aprende uma só coisa de cada vez, mas várias. Quando uma criança aprende a escrever, por exemplo, aprende também o significado das palavras, desenvolve o gosto pela apresentação estética da escrita. 3.5. Aprendizagem e motivação. Para que alguém aprenda, é necessário que ele cumpra. Ninguém consegue ensinar nada a uma pessoa que não quer aprender. Por isso, é muito importante que o professor saiba motivar os seus alunos através de uma variedade de recursos, métodos e procedimentos. O professor pode criar uma situação favorável à aprendizagem. Para criar essa situação, o professor deve: A. Conhecer os interesses atuais dos alunos para mantê-los ou orientá-los. B. Buscar uma motivação suficientemente vital, forte e duradoura para conseguir do aluno uma atividade interessante e para alcançar o objetivo da aprendizagem, existe mútua relação, ambas se reforçam. A motivação da aprendizagem se traduz nas seguintes leis. A. Sem motivação não há aprendizagem. B. Os motivos geram novos motivos. C. O êxito na aprendizagem reforça a motivação. D. A motivação é condição necessária, porém não suficiente. O problema da motivação da aprendizagem é um assunto bastante complexo. Hoje, cada teoria de aprendizagem apresenta um fator de motivação como sendo o mais importante. A teoria de Piaget, por exemplo, apresenta como fator preponderante de motivação o problema, a situação problema. Skinner, por sua vez, considera como fator mais importante a recompensa ou o reforço. Nesse sentido, a teoria de Piaget dá mais ênfase ao desenvolvimento da inteligência, enquanto as ideias de Skinner dão ênfase ao desempenho ou performance. 3.6. Aprendizagem e maturação. Além da motivação, outra condição da aprendizagem é a maturação. A maturação consiste em mudanças de estrutura devidas, em grande parte, à herança e ao desenvolvimento fisiológico e anatômico do sistema nervoso. A maturação cerebral fornece certo número de possibilidades, que se realizam mais cedo ou mais tarde, ou nunca,
em função das experiências e do meio social. O processo de maturação apresenta certo paralelismo com a idade. Esta, porém, por si só não fixa os limites da maturação. Maturação, portanto, resulta de diversos fatores: desenvolvimento biopsíquico, interesses, evolução social, educação e etc. Só quando o indivíduo estiver maduro para uma determinada tarefa, podemos dizer que está apto para realizá-la. Só poderá aprender algo quando estiver maduro para essa aprendizagem. Embora a aprendizagem requeira um determinado grau de maturidade, a própria aprendizagem, quando certas condições didáticas são observadas, contribui para a maturação da pessoa. 3.7. Fase da aprendizagem e relação entre ensino e aprendizagem. A aprendizagem parte sempre de uma situação concreta. Por isso, inicialmente, a visão do problema ou da situação é sincrética, ou seja, é geral, difusa, indefinida. Em seguida, através da análise das considerações dos diversos elementos integrantes, chega-se a uma visão total do problema ou da situação. O terceiro passo é a síntese. Através da síntese, integram-se elementos mais significativos e essenciais. É através da diversificação da análise que chega à síntese ou à integração. Essas fases devem ser levadas em consideração no momento de se criar uma situação de aprendizagem. O ponto de partida deve ser sempre a observação da realidade para se ter uma visão global, ou sincrética, do assunto a ser ensinado, ou sincrese do assunto a ser ensinado. Essa visão global segue-se uma discussão sobre os diversos aspectos observados. Análise e, finalmente, procura-se integrar os aspectos conclusivos, síntese. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos como base a realidade. E essa base dá suporte para a observação da realidade, que é a síncrese, e dá base também para a síntese, que são as conclusões. E essas duas, elas são entremeadas pela discussão sobre os diversos aspectos da realidade, que é, na verdade, a análise. Então, nós temos o quê? Resumindo, a realidade é a base para a observação da realidade, né, que é a síntese, a análise, que vai desenvolver a discussão sobre os diversos aspectos da realidade, e, na verdade, isso vai resultar na síntese, que vai dar todas as conclusões. Santo Tomás de Aquino disse que o professor está na mesma situação de um médico ou de um lavrador. O médico e o lavrador funcionam como agentes externos, pois a cura do doente ou o sucesso da plantação dependem da natureza do doente ou da qualidade do solo. Da mesma forma, o professor também é um agente externo. Ele colabora na aprendizagem do aluno, mas esta dependente do próprio aluno. Há uma relação intrínseca entre o ensino e a aprendizagem. Não há ensino se não há aprendizagem. É necessário conhecer o fenômeno sobre o qual o ensino atua, que é a aprendizagem. Para haver ensino e aprendizagem, é preciso, primeiramente, uma comunhão de propósitos e identificação de objetivos entre o professor e o aluno. Segundo, um constante equilíbrio entre o aluno, a matéria, os objetivos do ensino e as técnicas de ensino. O ensino existe para motivar a aprendizagem, orientá-la, dirigi-la. Existe sempre para a eficiência da aprendizagem. O ensino seria, então, um fator de estimulação intelectual.